Ela é ex-presidente do Sintero, lançou sua candidatura a vereadora de Porto Velho com apoio de várias categorias de trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada. A nossa entrevistada de hoje é a professora Claudir do Sintero. Claudir, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Josi, o prazer é meu estar aqui. Você está disputando uma vaga pela coligação Juntos para Fazer Mais, que reúne o PT, o PR e o PPL, não é isso? Isso mesmo. E como você decidiu? Você já vinha de várias lutas, né, sindicais, e de repente você sentiu a necessidade de representar mais a sua categoria? Com certeza, né? A gente no sindicato, a gente tem uma condição, a gente reivindica, luta muito, mas a gente sente a necessidade de ocupar esse espaço de poder para você fazer, né, ou procurar, ou tentar articular, né, para que você consiga alcançar os seus objetivos. Então, a gente tem um trabalho prestado aí à categoria dos trabalhadores em educação, do serviço público no estado de Rondônia, e agora nós nos colocamos à disposição para ir ouvir e representar toda essa comunidade de Porto Velho, tanto do serviço público, toda a comunidade, porque o vereador, a função dele é essa, né, ser essa voz da comunidade, né, ouvir, articular e fiscalizar o recurso público. Verdade. Cláudia, quantos anos já que você vem nessa luta aí junto ao Sintero? Olha, desde 97 eu entrei no Sintero lá em Paraná, eu fui 2 vezes diretora regional do Sintero em Paraná, fui secretária-geral, depois fui a primeira presidenta mulher, né, porque o Sintero só tinha, mesmo sendo a categoria 81% de mulheres, eu fui a primeira mulher presidente, fui reeleita, fiz meu sucessor. E em 2010 eu fui candidata a deputada estadual em todo o estado de Rondônia, né? A gente teve 4.000 votos, em Porto Velho a gente teve 1.500 votos, e foi nessa discussão com a categoria, com os grupos que nos apoiam, que a gente resolveu colocar o nosso nome à disposição de toda a população de Porto Velho, de toda a categoria, de todos os habitantes de Porto Velho, colocar a nossa disponibilidade, a nossa vontade de trabalhar e a nossa história de luta que a gente já tem. Enquanto você esteve na direção do Sintero, quais as principais conquistas desse espaço de tempo? Olha, a minha passagem no Sintero foi um período bem turbulento, né? Nós tivemos aí muita dificuldade na articulação com o governo do estado de Rondônia, mas a gente conseguiu pagar várias ações dos servidores de ano, né? Porque Sintero é um sindicato dos trabalhadores em educação, é um sindicato que tem história, então, né, eu com a 4ª presidenta já, então eu encontrei muitos processos e tive a sorte de pagar alguns processos, como o processo da isonomia, a primeira parte, né, que está até hoje rolando na justiça, e a gente reestruturou todo o sindicato a nível de estado, né, e tivemos muita luta defendendo o servidor, mesmo com todo o embate com o governo, a gente conseguiu gratificação, a gente conseguiu a Lei 420, que não era o que nós queríamos, né, mas a gente conseguiu implementar aí a luta dos trabalhadores em educação no estado de Rondônia. Como vereadora, quais as suas propostas para essa sua candidatura? Olha, Josi, a minha principal proposta é ouvir a população. Porque eu tenho andado em todos os cantos de Porto Velho, Distrito, Baixo Madeira, e você sabe que cada cantinho desse de Porto Velho tem uma necessidade. Tem as necessidades que são gerais e que você sabe que o vereador não é executivo. Ele não pode prometer, eu vou fazer isso, mas a gente promete ouvir a população e fiscalizar o recurso público. Porque fiscalizar o recurso público é a principal função do vereador. E a gente precisa que os 25% da educação chegue na educação, o que é da saúde, os 18% chegue na saúde, e se faça uma discussão do orçamento do município participativo, ouvindo as comunidades dos bairros. É isso que nós nos propusemos a fazer. Alguma proposta mais específica dentro da sua categoria? De que é educação? Olha, a gente tem trabalhado com educação, mas também a gente tem ouvido os pequenos produtores, eu tenho feito reunião nas linhas, a gente tem muitos companheiros da Emater ajudando a gente, né? E a gente também tem discutido a educação no campo. A gente tem discutido isso, tem ouvido os produtores, né, a dificuldade do acesso à estrada, né, a escola na zona rural, nos distritos, né, tem muitos problemas, e a gente precisa discutir como viabilizar isso. Não é que vai fazer, mas você vai ser essa bandeira de defender todas essas comunidades. Então, eu digo que a minha principal bandeira é isso, a educação, eu falo com propriedade.
né? Sou educadora, sei do que estou falando, participo, fiz educação pública, 14 anos de sala de aula, então eu sei o que é educação pública. Então é uma coisa que é a minha bandeira nata, isso é lógico. Olhar para a Claudinha, você vai olhar para a educação, não tem como. Mas nós nos colocamos à disposição de ser defensora também de todas essas outras categorias, do servidor público e principalmente também do pequeno agricultor, de todas essas comunidades de Porto Velho, essas vilas, que eles precisam da gente, né? Então o vereador, ele tem essa função, né? Não é que a principal bandeira minha é ouvir a comunidade. Eu estive esses dias no Ministério Público conversando com o promotor e a gente falava sobre algumas ações. Na verdade, inicialmente não eram ações ainda protocoladas, só reclamações de pais de aluno, problemas muito sérios, como questão de transporte escolar, né? É uma coisa que aflige, principalmente em questão de linhas vicinais. Se nem a capital é asfaltada por inteiro, é complicado esse asfalto chegar nas linhas vicinais, ou pelo menos melhoramento, né? E também tem outros problemas, como, por exemplo, o ar-condicionado em sala de aula. Rondônia é um estado muito quente, a capital é muito quente. Quem dera que todo estado tivesse o clima que Vilhena tem, né? Mas não tem. E os alunos ficam sem ar-condicionado. Isso acontece em muitas escolas, não só do poder público municipal, como do poder público estadual também. E, de repente, você tem essa visão dentro da educação que você pode levar a sua proposta para melhorar essas questões também, eu acredito. Com certeza, mas a educação municipal, que é mais a educação rural, né, que você atende, a maioria das escolas são da zona rural, precisa muito, eu vejo, ter alguma coisa diferenciada para o profissional da educação, porque ouvindo e visitando, por exemplo, eu teve um problema muito sério em Rio Pardo, tem uma escola que as aulas começaram muito atrasadas, a gente não consegue ter profissionais para essas localidades, né? O transporte é o nó crítico, eu acredito que de toda a educação municipal, o transporte é o nó crítico, por quê? Porque tudo isso que você falou não é nem asfalto, é estrada cascalhada, é ponte que presta, porque você vê várias matérias aí de ônibus escolares com problema nessas pontes, então precisa ter essa parceria. Eu digo sempre, o problema da educação e da saúde é regime de colaboração, como diz a Constituição do nosso país. Tem que ter esse intercâmbio. Governo federal, governo estadual e municipal, porque tem muitas coisas que a estrada é do Estado, a escola que está lá é do município, às vezes o profissional que está lá é do Estado. Então tem que ter esse intercâmbio para que lá na ponta, quem não sofra, seja lá o produtor, o aluno. E a gente precisa discutir muito também essa questão da educação no campo, para que as pessoas fiquem. Falta, não você pensa que falta na zona urbana, você imagina na zona rural. Então, a educação ela é uma coisa que precisa ser planejada e discutida para 10 anos. O plano que está lá no Congresso Nacional, o nosso PNE é para 10 anos. O que acontece é que, às vezes, as pessoas discutem a educação como se fosse daqui para o ano que vem ou para o mês que vem. Não é assim. Você pensar em educação, você precisa planejar, você precisa saber de quantos alunos vão ter, você vai fazer uma escola, se vai ter, tem até escolas em algum canto que não tem aluno. Outro canto está tudo superlotado. Então, falta um planejamento a longo prazo para saber se isso vai realmente atender essa comunidade. Né? Então, a gente precisa, eu vejo que essa é uma das funções, né? Que agora não adianta você botar a culpa nos outros, você fez a sua parte, né? Precisa que o Legislativo faça a sua parte, o Executivo faça a sua parte. Então, a gente precisa ter essa cobrança e o vereador, por exemplo, ele vai ser essa voz da população. Ele precisa, ele não vai fazer, mas ele vai articular, ele vai cobrar, ele vai ser esse elo aí entre a população e o Executivo e as políticas públicas. Como você vê a participação feminina no Executivo Municipal? Aliás, no Legislativo. No Legislativo, ela é muito mínima, né? Nós temos, na legislação passada, 17 vereadores em Porto Velho, agora vai para 21, né? E tinha 2 vereadoras, né? É muito pouco. Então, nós precisamos colocar mais mulheres em espaço de poder. Eu tenho dito em todas as minhas reuniões, em todos os cantos de Porto Velho, que as mulheres elas têm mais sensibilidade, elas conseguem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha fora, e cada espaço que você conquista, você arruma mais uma tarefa. Então, a verdade é essa. Mas a mulher, pelo dom que Deus deu, ela tem essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e com muito mais sensibilidade. Claudia, a gente agradece a sua participação, deseja boa sorte e espera que, de fato, você represente bem a classe feminina, caso ganhe, né, e faça um bom trabalho na Câmara Municipal de Porto Velho. Deixe seu último recado para o eleitor.
Não, eu é que agradeço, coloco meu nome à disposição, conto com o nosso eleitor, né? Eu posso falar meu número, né? Então, o meu número é 13.333, é um número fácil, fui eu que escolhi, né? A gente tem um trabalho e coloco o nome à disposição. Eu deixo um recado, né? Votar não é obrigação, é um direito conquistado, né? Voto não tem preço, tem consequência, e cada trabalhador ou qualquer cidadão na urna vale a mesma coisa, é um voto. Então, votar é a essência da democracia.